Meus amados irmãos, amigos, pastores, todo o povo envolvido na Escola Bíblica Dominical, no nosso programa de educação cristã continuada. Hoje, juntos outra vez para o grande resumão da lição do próximo domingo, que é a lição 3. Nós estudamos na lição 1 a família de Samuel, Eucana, Ana, todo o desdobramento do seu nascimento. Depois, na lição 2, nós estudamos o sacerdote Eli como um líder decadente, seus filhos, a maneira desordenada com que ele se conduziu no altar. E agora, na lição 3, é a vez de nós centrarmos os nossos estudos na pessoa do próprio Samuel, esse homem muito importante no Antigo Testamento, que foi chamado para exercer uma tríplice missão. Ele foi chamado para ser profeta, ele foi chamado para ser sacerdote, e ele foi chamado para ser juiz. Essas três funções exercidas por Samuel fazem dele um tipo de Cristo. Quando você estuda a cristologia, você vai perceber isso. Então, Samuel se reveste de uma importância ainda muito maior por esse aspecto. E a lição número 3, ela traz exatamente esses ensinamentos centrados na pessoa de Samuel. Veio a palavra do Senhor, ali esteve e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Este respondeu: fala, porque o teu servo ouve. Esse é o texto áureo, que é aquela frase conhecidíssima entre nós: fala que o teu servo ouve. Foi a orientação que o sumo sacerdote Eli deu a Samuel quando ele ouvisse o chamamento de Deus pelo próprio nome. Eli, que foi o grande mentor espiritual de Samuel, ele dá essa orientação e Samuel ouve a voz de Deus e responde dessa forma: fala, porque o teu servo ouve. A verdade prática diz o seguinte: olha, Deus chama pessoas para propósitos específicos num tempo específico. Isso aqui é uma coisa interessante para a gente meditar. É importante passar esse princípio para a classe, para a igreja, para quem você vai ministrar a palavra neste domingo. É sobre a questão do chamamento de Deus. Existem dois chamamentos nas Escrituras. O primeiro, que nós chamamos de chamamento universal, ou seja, um chamamento para todos os cristãos, para todos os seguidores de Cristo, aqueles que aderiram o reino de Deus aqui na terra. E que chamamento é esse? A chamada para exercer as mais variadas funções e trabalhos que um cristão pode exercer. Como? Primeiro, falar do amor de Deus. Nós somos todos testemunhas. Lá em Atos está escrito, né? Sereis minhas testemunhas. Então, falar do amor de Deus, compartilhar a fé e contribuir para o crescimento da igreja não é uma função apenas para os evangelistas, pregadores, pastores e etc. Não. Essa é uma missão dada por Deus a todos os cristãos, em todos os tempos, em todas as épocas, em todos os lugares, em todos os momentos. Então, cooperar na igreja, nos trabalhos, nas missões, ofertar, ajudar na construção dos trabalhos, dos templos, das obras sociais, das campanhas evangelísticas e filantrópicas, tudo isso, todos nós não precisamos de revelação nenhuma e de nenhuma ordem especial para participar. O chamamento já está posto. Deus nos chama para isso. Agora, existe o chamamento específico. Que chamamento é esse?
é que dentro do reino de Deus, para determinadas funções e ministérios, missões, Deus ele se utiliza dentro da sua soberania de pessoas específicas. Ele chama. E aqui é o caso de Samuel. Ele está ali no templo e ele ouve a voz do próprio Deus se dirigindo a ele. Por quê? Porque tinha uma missão para ele. Ele era um homem que Deus ia usar como instrumento para abençoar a vida de uma nação. Olha que coisa interessante. Um paralelo a isso você pode ter na história dos nossos pioneiros, Daniel Berg e Gunnar Wingre. Quem conhece, quem já estudou a história, a saga desses dois homens de Deus, Suécia, Estados Unidos, Brasil, Belém do Pará, a missão de 1910, quando que chegaram, a igreja que começa em 1911, o nome Pará, tudo isso foi objeto de revelação divina, inclusive palavra profética. Então é um chamamento específico. Daniel Berg e Gunnar Wingre ouviram essa voz de Deus. E Deus se utilizou deles para quê? Para implantar aqui na nossa Amazônia o maior movimento pentecostal do mundo. Hoje são milhões e do Brasil centenas e milhares de missionários já saíram para alcançar o mundo. Tudo como resultado de quê? De um chamamento divino. Então é isso que nós estamos nos referindo. Deus se utiliza de pessoas específicas para missões específicas, como foi o caso de Daniel Berg e Gunnar Wingre, fazendo um paralelo aqui com o chamamento de Samuel. Isso é muito interessante a gente focar. A lição está dividida em 3 pontos: a vocação de Samuel, as suas funções e o seu exemplo. O seu exemplo. Então vamos aqui, a vocação de Samuel, o seu chamamento. A gente observa, como já foi dito, que o chamado de Samuel, a sua vocação, ela é fruto de um ato puramente divino, de um ato de Deus exclusivo na sua soberania. Ele está ali e Deus fala com ele. Palavra do Senhor que veio a Samuel. Então o profeta, Samuel é chamado para ser profeta no momento em que a palavra de Deus era rara. E qual era o trabalho do profeta? Era exercer a orientação espiritual. Ele foi chamado num tempo que o povo estava de costas para Deus. Ele foi chamado para ser sacerdote num tempo de declínio espiritual completo. O comportamento dos filhos de Eli, por exemplo, estudado na lição passada, é uma alusão a esse declínio sacerdotal na época em que Samuel surgia como uma possibilidade nas mãos de Deus. E hoje não é diferente. Hoje nós estamos vivendo também um tempo de declínio pastoral, declínio sacerdotal. É importante que isso seja mencionado. Recentemente foi feita uma pesquisa no Brasil, não me pergunte a fonte porque eu não tenho e eu não sei, eu estou apenas analisando o que foi dito. Isso já foi falado por vários expositores, mas mesmo sem a fonte, o resultado dessa pesquisa é patente. A realidade dela é patente aos olhos de quem acompanha o mundo religioso no nosso país. Então, se falou sobre as classes mais rejeitadas do Brasil, da nossa nação brasileira. A sociedade rejeita determinadas classes. A primeira classe mais rejeitada é a classe dos políticos. Os políticos são os mais desacreditados. Isso não precisa ser bacharel
em nada para perceber. O cidadão comum percebe isso de maneira clara. É claro que no meio dos políticos, nós não estamos aqui demonizando a política. Dentro da política existem aqueles que se prestam, né? Se entregam em favor da sociedade, dos interesses coletivos e tudo mais. Mas, de uma maneira geral, a política, os políticos são a primeira classe, a classe mais rejeitada na sociedade brasileira. Depois vem a polícia. A polícia também, que é uma instituição importante, nós não estamos aqui fazendo nenhuma apologia à crítica, à rejeição da polícia, não, de forma alguma. Mas, de uma maneira geral, a polícia aparece como a segunda instituição mais rejeitada, né? A confiança não é muito forte. E, em terceiro lugar, pasmem os senhores, a classe mais rejeitada no Brasil são os pastores. Os pastores. E se você conhece, se você é ligado nos acontecimentos, você não tem dificuldade nenhuma de entender o porquê disso. Recente nós temos no meio dos pastores muitos homens de Deus, muitos profetas de Deus, muitos sacerdotes por excelência, homens e inclusive também mulheres que prestam relevante serviço à igreja brasileira e ao país, porque alcançam também a vida de pessoas em outros aspectos, fora da questão religiosa e espiritual, atendimento aos necessitados, por exemplo. Recentemente fomos a Melgaço, numa grande manifestação de filantropia, de amor cristão. E isso é um grande serviço. A igreja se presta a isso. E muitos líderes, pastores, hoje no Brasil, são esses instrumentos que Deus usa para abençoar a vida de outras pessoas. Mas a gente tem que reconhecer que tem uma banda podre muito grande nesse universo, né? Pessoas que estão aí dando mau testemunho, pastores envolvidos em escândalos, desvio de dinheiro, de governo e uma série de coisas mais que você pode analisar e perceber que é um desserviço ao Evangelho. Eles serão julgados por Deus e essa fatura vai chegar, com certeza. Mas essa é a realidade. Há um declínio pastoral, sacerdotal. O nome de pastor hoje está na lata do lixo. E é necessário que aqueles que são os bons pastores, os pastores sérios, que fazem a obra de Deus com seriedade, continue, não desistam não. Dê a sua contribuição para que o nome do Senhor possa ser glorificado. Mas o declínio pastoral, sacerdotal que nós temos hoje era equivalente ao que Samuel tinha no seu tempo, principalmente analisado na perspectiva aí do comportamento dos filhos do sacerdote Eli, tá certo? E ele foi chamado para ser juiz no momento de transição e derrotas militares. Ele foi o último juiz, transição para a monarquia, e foi nesse contexto que ele apareceu como esse instrumento nas mãos de Deus. Samuel ouviu a voz de Deus. O falar de Deus sempre foi um ponto fundamental no ministério de Samuel. Como já foi dito, né? Um ato divino. Deus falou com ele, Deus o chamou pelo próprio nome. E falar com Deus, ouvir a voz de Deus na pessoa de Samuel, no ministério de Samuel, era uma realidade incontestável. Era uma coisa maravilhosa. E Deus continua se manifestando hoje. Ele continua falando hoje. Não temos dúvida nenhuma nisso. Nós somos a Assembleia de Deus, uma igreja pentecostal. E nós acreditamos na atualidade dos dons espirituais, dos dons ministeriais. Nós acreditamos que Deus fala, que Deus ministra, que Deus chama pelo nome, que Deus revela. Tudo isso nós acreditamos. Agora, se abre um parêntese aqui, já que nós estamos numa escola bíblica dominical, portanto, um instituto de ensinamento,
Você abre um parêntese para fazer aqui um chamamento, né? Essa expressão Deus falou comigo, ela é maravilhosa, abençoadora, bíblica, ela é uma realidade. Não apenas na vida de Samuel, mas de outros homens de Deus na história e fora da história sagrada. É uma realidade. Deus falou comigo. Volta a falar a questão de Daniel Berg e Gunnar Wengre. Deus usou o irmão lá em profecia. Deus falou comigo é uma realidade. Mas também é um jargão que vem sendo utilizado hoje por pessoas inescrupulosas, por homens e mulheres que se intitulam pregadores, homens e mulheres de Deus, e que utilizam o nome do Senhor em vão. Isso virou um jargão. Não, Deus falou isso, Deus falou aquilo, tudo foi Deus que falou, e muitos utilizam apenas essa expressão para demonstrar uma espiritualidade que, na maioria das vezes, não é real, não é verdadeira, é engodo. Então, você que é um crente, apegue-se à palavra de Deus, seja um assíduo estudante da palavra e você não vai ser vítima desses mercenários, dessas pessoas que usam o evangelho para lucrar e para os seus próprios interesses. Deus abençoe, vai ser dessa forma. E depois vem o terceiro ponto que fala sobre o novo de Deus. Olha que coisa interessante, o novo de Deus. Samuel, ele é um personagem que aparece como um instrumento que Deus vai usar para impactar uma nação. No meio de todos esses erros já mencionados, a questão da frieza espiritual, o declínio sacerdotal, as derrotas militares, a transição dos juízes para a monarquia e por aí vai. Ele vai ser esse homem que Deus vai usar para essas mudanças. Como já dito, ele foi chamado num tempo de crises, crises morais, crises espirituais e crises políticas. E Deus vai usar Samuel para mudar esse quadro. E a grande lição aqui é o seguinte: será se nós também nos colocamos à disposição de Deus para que Ele se utilize de nós para contribuir, para mudar o que está ruim, o que não está bom ao nosso derredor? Essa é uma pergunta que todos nós devemos responder, porque existem pessoas que elas são apenas críticos de plantão. A política está ruim, a polícia está ruim, os pastores estão ruins, os padres não prestam, e reclamam de tudo, e falam de tudo e de todos, mas a grande pergunta é o seguinte: o que elas podem oferecer para a mudança de quadro, para a mudança de realidade? Essa é a questão. Então Samuel, ele aparece no cenário de Israel dentro de um contexto turbulento, com várias crises, como já mencionado, mas ele vem como uma possibilidade. Deus se utiliza dele para mudar o quadro. E nós perguntamos: será se nós somos essa possibilidade nas mãos de Deus? Isso merece uma reflexão importante. Na sequência da lição, o segundo tópico, vem as funções exercidas por Samuel. Ele foi juiz, ele foi sacerdote e foi profeta. Como dito no início, um tipo de Cristo. O juiz, o período dos juízes durou 350 anos. Samuel, ele é o último juiz, ele é o último homem desse período. O livro de 1 Samuel trata dessa transição entre o período dos juízes, que durou 350 anos, mais ou menos, e o período da monarquia, dos reis, que se implantou a partir de Saul, Davi, Salomão e os que se seguiram. Então, Samuel, ele exerceu a função de juiz nesse sentido. O que era um juiz? Não entenda juiz como nos moldes como nós temos hoje, um magistrado. Ele exercia também uma função, vamos dizer assim, judiciária, julgava conflitos sem dúvida nenhuma. Mas o juiz bíblico
eram homens e mulheres que Deus levantava em períodos de crise, como uma espécie de um libertador. Então, o que acontecia era um ciclo na nação de Israel. Em primeiro lugar, o povo aderia à idolatria, se afastando de Deus. Em segundo lugar, Deus, em virtude disso, permitia que Israel fosse perseguido e vencido e oprimido pelas nações pagãs vizinhas. Em terceiro lugar, esse povo clamava a Deus, né? Se arrependia e clamava a Deus. Em quarto lugar, Deus mandava um libertador, que era esse juiz, né? Aí o povo se consertava e ficava bem até o final, até a morte desse juiz. E depois o ciclo se repetia. Era sempre assim. Samuel exerceu o seu juizado, né, nesse sentido, né? A segunda função de Samuel, o sacerdócio, né? E ele era da tribo de Levi, portanto apto, né, para ser um sacerdote, e ele exerceu um sacerdócio com tempo de validade, como a própria lição menciona, porque o sacerdócio ali de Samuel e de outros era temporário, era um prenúncio, era uma tipologia, uma figura do sacerdócio maior que viria mais na frente, que foi o sacerdócio de Cristo. Esse sim, definitivo, eterno, porque ofereceu um sacrifício único, universal e definitivo. E ao ponto que os outros sacerdotes, a exemplo de Samuel, inclusive, exerciam o sacrifício transitório, todos os anos, todos os meses, era uma repetição de sacrifício, aquilo era transitório, era um prenúncio do sacerdócio perfeito, maior, que seria exercido por Jesus de Nazaré. E o sacerdote, ele fazia o quê? Além do sacrifício, ele intercedia. E hoje nós exercemos esse papel, nós pastores, líderes, de interceder, de orar, não é, pelas pessoas, clamar por elas para que Deus as abençoe. É isso. E depois, o terceiro é o profeta, né? Um profeta espiritual, um guia espiritual. O que era o profeta? Era um guia espiritual que orientava o povo. Como sacerdote intercedia, como profeta, ele orientava o povo nos caminhos do Senhor, ensinando os preceitos, levando o povo, trazendo o povo de volta à comunhão com Deus. Isso é muito maravilhoso. E esse é um papel que nós também hoje, líderes espirituais, exercemos. Sempre nesse sentido. O profeta de Deus hoje não é aquela pessoa, como muitos se comportam por aí, que vive aí ameaçando as pessoas, bradando nos púlpitos, só tem mensagens apocalípticas, né? Não tem mensagem de instrução, de orientação e para que a vida das pessoas melhore. Nós só precisamos de profetas de verdade hoje. Tem muitos aí que se intitulam profetas, mas são apenas andarilhos que não têm, na verdade, a palavra profética para a igreja. Primeiro que a palavra profética para a igreja, ela tem origem na palavra de Deus, que é a maior profecia que nós temos. É dela que emana toda e qualquer palavra profética para a igreja do Senhor. E o terceiro ponto da lição é o exemplo de Samuel, né? O exemplo de Samuel. Primeiro, exemplo na intercessão. Ele deixa esse exemplo para nós. A intercessão não é algo que é apenas uma prerrogativa privativa, vamos dizer assim, dos pastores, dos bispos, dos líderes espirituais. Não. A intercessão é um ministério universal. É um sacerdócio real para todos os cristãos. Interceder uns pelos outros, interceder pela cidade, pelas autoridades, pelo país, pela nação, pelos projetos, pela obra missionária. Isso tudo é um papel intercessório.
E o segundo exemplo de Samuel é a reforma consistente que ele promoveu. Como dito, ele assumiu essas funções num momento de crise. E ele foi um instrumento de Deus para essa mudança. Nós tivemos um episódio na história que ficou conhecido como a Reforma Protestante de Martinho Lutero. Aquele monge católico lá na Alemanha, que fixou aquelas 95 teses lá na Catedral, em Wittenberg, no dia de Todos os Santos. Isso é um fato histórico, que mudou os rumos do cristianismo, vamos dizer assim. Mas a reforma de Martinho Lutero foi apenas um ato que não resolveu todos os problemas. Essa reforma, ela tem que continuar. Martinho Lutero já foi, e depois dele vieram outros líderes, né, que Deus utilizou para levar o povo a se apegar à palavra de Deus de verdade, e não somente a uma religiosidade vazia, como foi mencionado nas lições anteriores, né? Principalmente na segunda lição. Religiosidade vazia. Alguém ali exercendo o sacerdócio, mas com uma vida longe de Deus. Não. Aqui, a reforma ela é verdadeira. E o reformador, o profeta, o sacerdote, o instrumento de Deus, ele tem que ser exemplo. A reforma tem que começar por ele. A transformação tem que começar por ele. O fogo tem que começar a arder no altar. E se houver fogo no altar, esse fogo vai se expandir para o santuário como um todo. É do púlpito, da pessoa do sacerdote, é que deve partir a palavra profética, fundada na palavra de Deus e fruto de uma vida de comunhão e dedicação a Deus por esse sacerdote, por esse profeta, e que vai produzir frutos, mudanças na vida da igreja, da comunidade, da sociedade, do país, de uma maneira geral. É isso que a reforma é, e é esse o ideal que a gente precisa. E finalizando a lição, o crescimento constante, né, de Samuel. Samuel se relaciona com Deus. Você conhece a história desde o início. Ele nasce, é devolvido para o santuário, entregue ao sacerdote, Eli se torna o seu mentor, e ali ele começa essa escola maravilhosa, esse seminário abençoador, se recebendo todas as instruções de como se tornar um instrumento nas mãos de Deus, um exemplo de comunhão e de relacionamento, e ele cumpre com tudo isso, e ele com isso cresce. E o crescimento de Samuel é tão verdadeiro que ele influenciou o mundo ao seu redor. E é esse o grande desafio. Qual é a influência que nós exercemos sobre o mundo que nos rodeia? Sobre a comunidade que nos rodeia? Exemplo assim, uma pergunta muito importante. A igreja que você pertence, ela está localizada lá, a congregação em algum lugar. Se ela desaparecesse, fosse tirada de lá, a comunidade sentiria alguma falta dela? Essa é uma pergunta importante. Então, o nosso crescimento, o nosso relacionamento com Deus, ele é real quando ele repercute na vida das pessoas que estão ao nosso redor. E Samuel cumpriu com isso aí. Ele foi esse homem. E a pergunta final, nós somos uma possibilidade nas mãos de Deus para ajudar a mudar o estado de coisas erradas que nós temos no mundo em que nós estamos vivendo e principalmente no contexto religioso em que nós convivemos? Essa é uma grande pergunta. Deus quer usar a você, a mim, a todos nós, como usou Samuel, e a voz de Deus continua ecoando. Ele está esperando respostas de todos nós para ingressarmos neste exército e sermos bênção na vida de outras pessoas, como foi Samuel. Samuel foi uma bênção tão grande que centenas de anos depois nós estamos sentados, reunidos para ouvirmos
o que ele viveu, a sua trajetória, os seus ensinamentos. Olha que coisa maravilhosa. Que Deus te abençoe, abençoe a escola neste domingo, que você tenha uma maravilhosa escola bíblica dominical. Pai querido, nós te louvamos pela oportunidade de poder compartilhar a tua palavra, este resumo desta revista maravilhosa. Que neste domingo nós tenhamos uma grande escola, Senhor, e que o teu Espírito Santo use o pastor, o pregador, o expositor, o professor, aquele que vai manusear essa revista abençoadora para trazer vida, trazer crescimento, conhecimento, desenvolvimento e maturidade espiritual para os cristãos que estarão a ouvir. Em nome de Jesus, nós te agradecemos agora e para sempre. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã. Fica aqui um apelo, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Se inscreva, porque toda quarta-feira nós publicamos o resumo da revista, da lição do domingo que se aproxima. Um carinhoso abraço do reverendo Ed S.